Glória a Deus, amém. Sempre bom, né, quando nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu sempre falo que a palavra do Senhor, ela é o nosso alimento de dia e de noite. Ela é o pão vivo que desceu do céu. Então não existe o ser humano e não existe alma que consiga sobreviver sem esse alimento chamado pão do céu, né? Então a palavra do Senhor, por mais que ela seja um pouco ali difícil, né? A gente querer ler, quer dar sono, a gente começa a ficar meio assim, e aí o tempo é corrido, mas ela é de extrema necessidade para a nossa vida, porque Jesus, ele é a própria palavra. Então, se eu não me alimento da palavra do Senhor escrita, eu também não estou me alimentando e enchendo, né, o meu espírito de Jesus. Amém? Todos concordam? O Espírito Santo trouxe para nós uma palavra, né, do Senhor que fala aos nossos corações, né, e vai tirar também de dentro de nós algumas dúvidas, né, em referente a essa palavra. Mas ela é uma palavra que ela nos confronta, que a palavra do Senhor, ela é uma espada, né? Então ela penetra o ser humano e ela é de dois gumes, de um lado e de outro ela vai acertar, né? E essa palavra nós vamos aprender. Mateus 18, 19. E diz assim a palavra do Senhor: em verdade também lhes digo que, né? Quando ele fala em verdade, eu sempre digo, né? Ele está afirmando que é para nós não ter dúvida. Que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, gente, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus, né? Nós sabemos que essa passagem de Jesus, capítulo Mateus 18, ela é referida sim a uma doutrina eclesiástica, né? Aonde as pessoas teriam que entrar em acordo. Jesus estava ensinando que eles precisariam entrar em acordo, né? Para que quando fosse acontecer algo, eles teriam que ter ali pessoas, né, com o mesmo propósito, com a mesma concordância, para que isso fosse ligado no céu, né? Aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. O versículo anterior ele vai falar sobre isso. E nós sabemos sim que esse versículo ele se refere a isto, né? A essas doutrinas eclesiásticas. E ele também é um versículo também assim, né, que há muitos entendimentos, né? Uns interpretam de uma forma, ou seja, há muitas interpretações para esse versículo. Quando o Senhor, ele está falando aqui, ó: em verdade também lhes digo, que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto. Então ele já fez uma junção ali, Douglas, tanto para assuntos eclesiásticos, né? Ou para qualquer assunto que estivesse em concordância com os mandamentos de Jesus. Tudo aquilo que tivesse referente dentro do mandamento do Senhor. E aquilo ali, aquelas pessoas, duas pessoas, elas entrassem em acordo, duas ou três pessoas, elas entrassem em acordo com aquilo, aquilo seria concretizado no céu, né? E aí ele vai falar: qualquer assunto sobre o qual pedirem. Agora ele vai entrar aqui especificamente. Jesus ele fala não só de algo que eles já pensaram, mas algo que eles vão pedir. E quando a gente fala em pedir, a gente está falando de quê? De oração. Ele estava falando: olha, tudo que vocês orarem, tudo aquilo que vocês me pedirem, tudo que tiver em concordância entre vocês e tiver de acordo também com a minha palavra, isso será feito. Isso será, ou seja, realizado, né?
por meu Pai que está no céu. Né? Isso aqui é uma ordem. Isso é uma ordenança para a igreja do Senhor. Isso é uma ordenança para a nossa vida. Vou trazer um exemplo aqui para nossas vidas. Um discipulado. Quantas pessoas há num discipulado? Diga, 2 pessoas. 2 pessoas, né? Essas 2 pessoas, ali há um momento, né, de transparência, de diálogo. E a nossa igreja é uma igreja que vive de discipulado, né, do meu discípulo, 1 a 1. E a gente vive muito isso. O momento, pastora Sala, que a gente está frente a frente ali com o nosso discípulo, com a nossa discípula, ou os homens com os discípulos. E tem que haver uma concordância. Às vezes o discípulo, ele chega e ele começa a falar algumas coisas que você vai perceber que não está, né, ali de acordo, né? Porque muitas vezes nós chegamos para ser curados. Quantas das vezes eu cheguei com a minha discipuladora, com a pastora Chilene, falando um monte de coisa que não tinha nada a ver. Ela falou, Rose, não é assim. Tu tem que fazer assim, né? Então, ou seja, eu preciso de ajuda. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda. Pessoas precisam de pessoas. E quando esse versículo ele traz, quando ele falou quando tiver, digo que se 2 de vocês, aquilo ali tocou meu coração, gente. Quando 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, isso acontece muito nos nossos discipulados, não é verdade? Quantos são discipulados aqui na igreja do Senhor? Glória a Deus, uma igreja discipulada, uma igreja acompanhada, uma igreja que sabe que realmente precisamos ser ajudados, que eu não sou só um, mas é eu e você, você e eu. É 2, né? Juntos nós somos mais fortes. É essa palavra que eu quero trazer para a igreja do Senhor hoje. Uma palavra de unidade. Uma palavra que eu não posso ficar sozinho. Que eu preciso de ajuda. Que eu preciso de alguém. Eu preciso do meu pastor. Eu preciso da minha pastora. Eu preciso da minha esposa. O meu esposo precisa de mim. O meu filho precisa de mim. Eu preciso do meu filho. E assim sucessivamente, eu preciso do meu vizinho, o meu vizinho precisa de mim. Sabe? Essa unidade, essa união. De não nos acharmos que somos superiores e que podemos fazer tudo sozinhos. Sendo que na realidade nós precisamos sim de ajuda. Nós precisamos sim estar em mais quantidade para decidirmos situações. Quantas e quantas vezes nós já decidimos situações sozinhos e nos frustramos. Muitas das vezes não compartilhamos com nossos pastores, com nossos líderes. E as mulheres não compartilharam com os esposos, ou os esposos não compartilharam com as esposas, e acabamos quebrando a nossa cara. Eu digo, por exemplo, né, quando o meu esposo ele viajou, quando ele trabalhava viajando, certo dia eu decidi que eu ia pintar meu cabelo e pronto. Nem falei nada com ele. Quando ele chegou, já estava loura, com meu cabelo todo pipocado. Se eu tivesse conversado com ele, na verdade ele ia falar, como ele sempre falou para mim: olha amor, né, eu gosto de você morena, eu gosto de você com cabelo preto, né? Mas quando ele chegou, né, ele não pode nem fazer mais nada, a besteira já tinha sido feita, né? Aí eu gostei, passei uns anos aí com cabelo descolorido. Como vocês entendem como há essa necessidade, né, de concordância. Gente, isso é em tudo, até no seu trabalho. Se você não for, né, ali um funcionário que lá no currículo tem, como é que tá lá? Dinâmico, né? Comunicativo, né? Ter união, saber lidar com o próximo, né? Até numa empresa, né? Existe todo esse conceito. Por que não trazer para nossa vida? Será que é difícil? Será que é tão difícil a gente entender isso? Né? Mas não, o nosso ego, é o nosso orgulho que nos faz querer decidir tudo só.
Eu posso, decidir, não preciso concordar com ninguém, eu tenho meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso, e pronto, acabou, e não peço opinião. E muitas das vezes nos frustramos, não é verdade? Eu acredito que já aconteceu com a maioria das pessoas aqui, já aconteceu comigo. E esse versículo, queridos, preste bem atenção, esse versículo: concordarem na terra. Nós estamos na terra, na última ministração que eu fiz, eu lembro que eu falei o seguinte: que o novo de Deus nas nossas vidas, ele primeiro começa no céu e depois ele se realiza na terra. Então, se já aconteceu no céu, eu preciso ter essa unidade aqui, de 2 de vocês concordarem na terra, qualquer assunto sobre o qual pedirem. Quando você pediu, antes mesmo de você falar, o Espírito Santo, o Senhor, ele já sabia, entendeu? Do que você ia falar, do ato de você abrir a sua boca, de você falar, o Senhor, ele já sabia o que ia sair da tua boca, E já tinha acontecido no céu. E aí quando você fala, quando você declara, e aí entra em concordância, sabe aquele assunto que você vai tratar ali com seu esposo? Pois é, primeiro se for da vontade do Senhor, já aconteceu no céu. Aquele plano, aquele sonho que você começa a conversar ali, aquela situação que você vai levar para o seu discipulador, você chega lá e vai falar aquilo que está nos afligindo. A cura já começou no céu. Algo já começou a acontecer no céu e vai trazer para a nossa vida. Aí quando eu venho aqui no que o Senhor está falando, e se vocês concordarem, concordar significa eu acreditar firmemente. Então ele está falando assim, se vocês acreditarem firmemente nisso, isso será feito a vocês pelo meu Pai, que está onde? No céu. Quantos querem viver na terra aquilo que já está planejado no céu? Gente, nós não somos dessa terra, mas o Senhor, ele tem coisas preciosas. O Senhor, ele tem coisas maravilhosas preparadas para o povo de Deus que está na terra. O Senhor tem algo preparado, poderoso para as nossas vidas. Mas eu preciso também estar em concordância com o Espírito Santo de Deus. Porque não adianta eu querer sozinho, mas eu não tenho ali a concordância do Espírito Santo. Não adianta. Para mim viver o novo de Deus, para mim viver o extraordinário de Deus em minha vida, em qualquer área que seja que você esteja pedindo ao Senhor, é preciso estar em concordância com o Espírito Santo. Aí sim, quando você chamar o seu líder, quando você chamar os seus pastores para perguntarem o que eles acham, aí sim, queridos, vocês vão orar junto. Vocês estão entendendo o ato? Vai ter uma oração. Lembra do discipulado? Sabe daquela oração que o discipulador começa a orar pelo discípulo e começa a haver uma concordância, uma intercessão? É isso que está acontecendo. É o ato da concordância em oração. Gente, o poder do discipulado, ele é tremendo. O discipulado é transformador na minha vida. E ele precisa ser transformador também na sua vida. Há uma dedicação do seu líder no tempo. Sabe? Uma dedicação de tempo ali, que o líder ele doa para o Senhor. Aproveite cada momento dos discipulados que vocês têm. Aproveite cada palavra. Aproveite para entrar em concordância. E aproveite para colocar a sua fé em ação também. Aproveite para começar a acreditar, para que o poderoso aconteça na sua vida. Precisa acreditar, é preciso ter certeza
que aquela oração, que aquele momento ali simbólico, aquela aliança, aquele clamor, aquela concordância, como nós estamos falando aqui na terra, ela também terá efeito no céu. Jesus ampliou o seu ensino sobre as chaves do reino e o poder de permitir e proibir. Ele falou sobre o poder da concordância na oração e especificou que se 2 crentes que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Qualquer coisa que ele vai responder, mas tem que estar em concordância. A chave aqui, a chave do resultado, a chave da vitória está aqui. É uma oração de concordância, tanto com a vontade do Pai Celestial, quanto com aqui a situação das pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu estou pedindo algo, mas que vai prejudicar o meu irmão, vai prejudicar o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, minha filha, vocês acham que essa oração está certa? Quando a oração você ora, e aí só é benefício para você, pastor, não é isso? E, nossa, eu quero isso. Mas será que... Quero sim, mas será que isso aqui vai, né? Vai ajudar a pastora? Às vezes nós estamos pedindo e a gente acha que está certo, mas não está em concordância com o reino de Deus. É essa a chave do reino de Deus. A oração eficaz é aquela oração que está em concordância na terra e no céu. Pronto. Sabe aquelas orações que é feita e acontece assim rápido? Concordância. Tá tudo alinhado. Tá tudo no seu lugar. Tô orando, não está acontecendo. Está desalinhado, não está em concordância. Preciso verificar, rever conceitos. Não ficar brabinho com Deus. Senhor, estou orando e nada está acontecendo. Estou fazendo isso, Senhor, o que está acontecendo? É eu? Alinhamento. Precisamos buscar entender qual a vontade do Senhor. Quantos e quantos não estão há tanto tempo orando ao Senhor, pedindo há tanto tempo do Senhor algo, mas muitas das vezes nós não estamos alinhados, conectados, é a palavra que nós estamos usando muito na nossa igreja ultimamente. Não estamos conectados com Jesus, não estamos em concordância. Jesus quer desse jeito, não, mas Jesus, eu vou fazer desse outro jeito aqui. Não queremos andar em concordância com o Senhor. E essa é a chave do reino, que vai ampliar a nossa visão a partir de hoje, em nome de Jesus. Essa é a chave que vai girar na nossa vida, de entender, Senhor, se eu te clamar, como a tua palavra fala, o Senhor vai me responder. Mas agora eu entendo que eu preciso estar alinhado com o Senhor. Eu preciso estar conectada contigo, dentro da tua vontade. Essa é a oração mais poderosa que acontece, queridos. Essa é a oração poderosa. Quando nós conseguimos entender, né, esse significado. É importante nós termos irmãs e irmãos em Cristo para pedir a mesma coisa conosco em oração. Quem concorda? É bom orar, é bom orar na célula? É bom? Não é verdade? É bom demais, gente, você orar sozinho. Isso é insubstituível, tá? É insubstituível, é muito maravilhoso. Fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos. Mas quando você está precisando de uma palavra, aí entra o versículo. A necessidade, a nossa necessidade humana, que nós precisamos de alguém que coloque a mão no nosso coração. Quantas das vezes não já aconteceu? Você estava precisando de um abraço. Será que você consegue se abraçar sozinho? Não dá. Não dá, pastora. Não dá para mim falar umas palavras para mim sozinha, sabe? Eu preciso
Pessoas precisam de pessoas. Mais uma vez eu falo. Então eu preciso, sabe, dessa dinâmica para pedir a mesma coisa conosco em oração. Deus não deseja que nós façamos todas as nossas orações sozinhos. Não. Só que passou um tempo, nós estamos num tempo que a gente parou de pedir oração. Sabe? Parou, parece que o ego, ele vem crescendo em nós. E a gente parou, sabe, de orar uns pelos outros. Porque a primeira igreja, se nós formos ver lá no livro de Atos, a primeira igreja em todo o tempo, ela estava ali orando junta. Os irmãos estavam orando juntos. Então, olha a necessidade que nós precisamos estar mais juntos na nossa célula, né? Não se isolar nas nossas casas. Eu não preciso de célula, eu não preciso de ir para a igreja. É necessidade de estarmos em unidade. Um vai ajudando o outro, não é verdade, Denise? Um vai ajudando o outro, calor humano, o de pegar aqui na mão. O outro não está sentindo nada, mas, sabe, isso é muito bom. O ato de você estar congregando, o ato de você estar em unidade com a sua igreja, isso é algo poderoso na sua vida. Isso é poderoso na nossa vida, porque os nossos alicerces, eles se fortificam mais. Ficamos mais fortes. Precisamos estar alinhados com Jesus Cristo, na libertação do poder do reino, por meio da concordância. Então fica muito mais fácil. Jesus falou que o fardo dele é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu fardo é suave. Não é pesado. Ele não vai nos dar nada. Ele não vai nos dar nada que nós não possamos carregar. Até próprio Cristo, gente. Na hora da crucificação, alguém levou a cruz para Jesus. Isso mostra a necessidade. Até naquele momento, Cristo, nosso Jesus, tudo, sabe, tudo se encaixa. Tudo dá muito certo. Naquele momento, né? Outra pessoa ali ajudou Jesus Cristo a levar a cruz até o Calvário. Muitas das vezes nós não queremos ser ajudados mais por ninguém. Não queremos ajuda. Não, é eu sozinho. Precisamos reconhecer que nós precisamos sim estar em 2, em 3, em 4, em 5, em 10, em 30, em 40 aqui na nossa igreja. Precisamos estar sim unificados, alinhados com o corpo do Senhor em Cristo. E algo poderoso vai acontecer na nossa vida. Coisas poderosas acontecem na nossa vida. E algo poderoso também aconteceu na vida deste homem. Atos 3, capítulo 4 vai dizer: eles olharam firmemente para ele. E Pedro disse. Quem olhou? Eles. Está em plural aqui. Olhe para nós. Aí Pedro falou: olhe para nós. Certo? Está um plural aí. O homem olhou para eles. E Pedro com João, fitando os olhos nele. Quem é que estava? Diga: Pedro e João. Estava 2. Tinha 2 fazendo a obra do Senhor. E quando Jesus ele enviou, primeira missão dos discípulos, ele enviou o pessoal sozinho. Ele envia de 2, pastora. Porque ele sabia a necessidade da unidade. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e... poder da unidade. Concordância entre 2 pessoas. Pedro, vamos orar pelo cara lá? Bora. Em nome de Jesus ele vai falar: bora. Unidade.
concordância, aonde a unidade, concordância, eu estou falando isso em todas as áreas, inclusivamente nos casamentos, em todas as áreas, aonde a concordância, algo poderoso vai começar a acontecer. Algo poderoso vai começar a acontecer. Aqui teve concordância, ele falou: isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomou pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. O milagre aconteceu. Pronto. Pô, milagre. Quando há concordância, quando há unidade, milagres acontecem. O milagre vai acontecer. Pedro não tinha nada para oferecer em dinheiro para aquele homem, mas o que ele tinha era a cura em nome de Jesus o Nazareno. O que ele tinha, ele entregou para aquele homem. Talvez o seu discipulador, que você tem pedido ajuda, ele não tem R$1 para te dar, mas eu tenho certeza que o que ele tem, ele vai te dar em nome de Jesus, que é a presença do Senhor. Vai te ajudar a chegar mais perto da presença do Senhor. Ele vai te ajudar com a palavra que você precisa. Então não se acane. Quando for para pedir ajuda, peça ajuda. Pedir uma oração, peça oração. Busque socorro, que vai dar tudo certo e o milagre vai acontecer nas nossas vidas. No nome de Jesus, aquele paralítico, ele se levantou e ele andou. Jesus, ele é a nossa maior riqueza. Jesus é a nossa riqueza. A presença do Senhor é a nossa riqueza. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e comece a declarar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo viver sem o Senhor. Sozinho eu não consigo. Senhor, me ajuda. Tu és o meu consolo, Senhor. Nós te clamamos a Ti. Queridos, não se acane de pedir ajuda para Jesus. Não se acane de, quando você sair daqui, você estiver passando algo que está te incomodando, está te afligindo, está te adoecendo e você não está falando nada para ninguém. Peça ajuda sim, em nome de Jesus. Quantos estão ansiosos, depressivos e tem vergonha de falar para o seu líder, tem vergonha de falar para o irmão que está, para a pessoa que está lhe acompanhando, está sofrendo sozinho porque está com medo, está com vergonha de se expressar. Se expresse, peça ajuda. Pessoas precisam de pessoas. Quantas e quantas vezes, oh aleluia, quantas e quantas vezes você não já foi ajudado por alguém? Alguém levantou a mão e lhe ajudou, assim como aquele paralítico. Pedro ajudou aquele paralítico, aquele que ele tinha. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata, mas ele tinha a palavra certa. Ele tinha, aleluia, o milagre em nome de Jesus para oferecer para aquele homem. Oh Jesus.